Pessoal, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tá muito frio aí na cidade de vocês? Tá frio? Nós somos de Mogi das Cruzes, né? Aqui tá muito frio e tá uma onda de frio mesmo, talvez no Brasil inteiro, não sei como é que tá, se é só no Sudeste. Mas Frio por quanto aqui. aí? Ó, aqui acho que hoje bateu à tarde uns 12, 13 graus, e agora à noite vai cair um pouquinho mais. Aqui no Rio de Janeiro tá 18 graus, pra gente é bastante frio. Nossa, Rio de Janeiro, 18 graus, e inverno quase geada. Que beleza. Ih, Itaiaçupeba, então, que beleza. Deve estar bastante frio aí, tem a represa próxima, né? Itaiaçupeba é bastante frio. Que, por sinal, amanhã eu estou indo fazer uma vistoria de campo, que eu trabalho com a parte ambiental, estou indo fazer uma vistoria 8 horas da manhã em Itaiaçupeba, então vai estar bem frio. Sim, pode deixar, vou me agasalhar. Pessoal, 19h39, vamos esperar mais um minutinho aí, vamos começar, né, em respeito a quem já está aqui dentro. E, e aí, quem for chegando, vai entrando e vamos conversando, né? Para a gente não se atrasar muito, né? Nós não nos atrasarmos muito na nossa programação. Sim, Suzano também é bastante frio. Toda essa região do Alto Tietê tem muita represa, né? Então é gelado, é um úmido, né? Um frio que entra no osso e congela. Mas isso é o preço que nós estamos pagando, né? Com relação ao que está sendo feito à própria natureza, né? É muita doideira aí fazendo com o meio ambiente em si. Então, estamos pagando esse preço. Bom, se alguém quiser ir já falando, se apresentando um pouquinho, né? Nós temos aí 61 pessoas inscritas na aula de hoje, né? Nesse bate-papo que nós vamos fazer. Nós temos aí 18 pessoas chegando, estão aqui dentro já. Se alguém quiser falar alguma coisa, vamos abrir um espaço até mais ou menos uns 5, 6 minutinhos. Se alguém quiser se apresentar, falar, bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu só falar uma coisa, para a gente organizar, dá uma levantada na mão aí, tem um sininho, né? Levanta a mão e nós nos organizamos aqui. Bom, então, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Ricardo, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, sou biólogo, sou consultor ambiental, trabalho já um período bom nessa área. Sou professor voluntário de 3 creches aqui em Mogi das Cruzes. Pratico educação ambiental já há muito tempo. Tenho formação também na área de pós-graduação em resíduos sólidos, né, em lixo. Então, eu gosto muito dessa prática de educação ambiental, né, de realmente colocar a mão na prática mesmo, na terra, fazer funcionar.
Eu acredito que a educação ambiental ela vem permeando todos os sentidos das matérias, né, da educação, para bem na transversalidade mesmo, para mostrar que em qualquer lugar, qualquer ponto, nós podemos falar um pouquinho de educação ambiental, né, uma vez que está tudo desorganizado, né, nós estamos deixando tudo desorganizado. Então, a proposta que eu venho trazer hoje para vocês são 2 momentos. O primeiro momento é o conceito de um minhocário, de uma composteira, que é uma coisa extremamente fácil, mas com isso a gente pode tentar eliminar alguns problemas bem básicos, que é o resíduos sólidos, né, o resto de alimento, que nós vamos pôr aonde esse resto de alimento, jogar para fora não existe, ou para fora é o planeta Terra. E o segundo momento seria exatamente fazer uma prática. Eu tenho um minhocário em casa, eu tenho um minhocário que eu trabalho com as escolas, eu trouxe um minhocário aqui, então, quando nós chegarmos no finalzinho, eu vou pedir para o pessoal da equipe técnica passar um vídeo para vocês, e aí eu monto o esquema aqui e depois eu faço para vocês na prática, né? Eu devo entender que todo mundo já tem um conhecimento de minhocário, mas vai estar sempre aberto para a gente poder conversar, levanta a mão, podemos organizar assim, toda vez que eu terminar um slide, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente abre para um bate-papo, e ao todo são 16 aulas, né, que tem 2 horas de transmissão, são mais 2 professores que vão estar comigo, é o Matheus e a Jéssica, né? Nós temos aí uma porcentagem de 75% para poder obter o certificado dentro dessas aulas, que serão esse cronograma de educação, de práticas de educação infantil e ensino fundamental, né, dos primeiros anos da educação, e mais ou menos 14 aulas para poder ter os 75%. Então, eu quero apresentar o Matheus para vocês, ele vai falar um pouquinho dele e da prática que ele vai exercer nos próximos dias. Bem-vindo, Matheus. Olá a todos, boa noite, muito obrigado, Ricardo. Bem, só lembrar também uma coisa muito importante, esse curso é um dos cursos, né, que está sendo promovido, fomentado aí pelo Cursinho Popular Mais de 108, junto com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, devido a uma emenda parlamentar. Então nós estamos ali revertendo o dinheiro de emenda parlamentar para uma coisa que é realmente importante, que é a prática de educação ambiental. Bem, boa noite também a todas, a todos, todo mundo que está aqui presente hoje no curso. Fico muito contente em ver uma sala lotada. Eu serei um dos professores, estarei ministrando algumas aulas aqui no curso. Meu nome é Matheus, eu sou também de Mogi das Cruzes, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Docência para o Ensino Superior e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, meu foco, além de estudar a questão de educação ambiental e ensino de ciências, ele também é voltado mais para a questão da segurança alimentar, do alimento, como o alimento é produzido. Aqui eu vou estar mais vinculado à área de educação ambiental, então vou estar mais focado principalmente como é que a gente trabalha o ensino de ciências e educação ambiental nos primeiros anos, como é que a gente avalia, então vou ficar com mais aula teórica, uma coisa meio chata, né, mas que é importante também para a gente poder ter arcabouço para debater assuntos que são de extrema importância dentro da prática de educação ambiental, né, da educação ambiental. Assim como o Ricardo falou, é extremamente importante para a gente pensar em mundo e planeta nos próximos anos, que a prática de educação ambiental ela seja difundida e seja compartilhada e que transversa ou que esteja em que permeie com uma raiz todas as áreas de ensino, né? Não só dentro das práticas de ensino formal dentro das escolas, mas também de ensino informal e de ensino informal e não formal, que são museus, dia a dia. Então, a gente falar de educação ambiental, a gente estar defendendo a educação ambiental é extremamente importante para a gente tentar garantir um futuro mais sustentável, um futuro mais importante, um futuro promissor para as crianças que estão aí no planeta. Então eu fico com algumas aulas mais para frente. Eu vou ficar mais com a questão de como avaliar uns estudos de caso, como é que a gente consegue vincular a educação, as práticas de educação ambiental dentro da escola, e como é que a gente consegue mostrar isso de uma maneira que não seja
vamos dizer assim, né, a famosa lousa e caderno, né, como é que a gente consegue sair dessa proposta de uma pedagogia mais tradicional, né, e trazer para uma pedagogia mais autônoma, uma pedagogia de compartilhamento, uma pedagogia que construa realmente uma formação para o aluno. Eu não vou ficar hoje até o final das aulas, eu vou estar aqui acompanhando com vocês até uma parte, mas as aulas serão às segundas-feiras, então nós nos veremos mais para frente no curso às segundas-feiras. Agradeço novamente todo mundo que está aqui presente, é extrema importância isso aqui que está acontecendo, acho que todo mundo aqui luta por um mundo melhor, num mundo, como o Ricardo disse, que a gente precisa organizar muito. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite, boa aula a todos. Obrigado, Matheus, agradeço. E vamos aguardar suas aulas, tanto a sua quanto a da Jéssica, que também vai ser muito legal para poder fazer o link entre todo mundo aí. Bom, pessoal, vamos começar então. Como eu disse, né, a história hoje, né, a conversa vai ser sobre miocário e composteira, né, conceitos e a finalidade educacional. Todo mundo já conhece o miocário e todo mundo já tem ideia do que é uma composteira, né? Aquela coisa simples, né? Onde eu vou colocar meus resíduos sólidos? O lixo seco, né, o resíduo seco, nós separamos e levamos para catadores, para ecopontos e lugares que destinam esse material para usinas de triagem, na qual eles são devolvidos à sua cadeia produtiva de diversas formas, né? Vidro eternamente, plástico, enfim, e essa parte. E o resíduo sólido doméstico, que no caso seria o resto de alimento, aonde nós vamos colocar? Jogar para fora não existe, né? Colocar em lixão é proibido no Brasil, em todo o mundo, lixão. Tem alguns lugares do Brasil ainda que tem essa possibilidade de encontrarmos o lixão. Mas que sejam banidos, né? Porque tem vários fatores que afetam aí o meio ambiente e o lixão, uma vez que o principal deles é alimentar o lençol freático de chorume. Nada legal para nós. E aterros sanitários, né? Que nada mais é do que um lixão adequado, que coloca uma manta de PAD, os queimadores de gás e começa a jogar lixo lá. Um exemplo, né? A cidade que eu moro não trata o seu próprio lixo, ela joga o lixo em outra cidade. Eu sou totalmente contra isso. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós criamos, né? Pelo aquilo que nós somos, nós cativamos. Então, se o lixo é nosso, nós que tem que ter responsabilidade. Aonde entra o miocário e onde entra a composteira? Em casa. O fator decisivo, no meu entender, né, e aceito opiniões e podemos conversar sobre isso, o fator decisivo, no meu entender, é destinar corretamente na fonte geradora. Ou seja, se eu produzo na minha casa, eu dou fim na minha casa. Eu tento reutilizar aquilo que é possível, reciclar. Na verdade, eu não reciclo nada, né? Eu envio para a recicladora. Eu organizo aquilo que é reciclável, potencialmente reciclável, e os resíduos sólidos, eu dou um destino para ele. Aqueles que estão já em putrefação, que são cozidos, que têm aí uma alteração de sabores e temperaturas, eu não posso reutilizar. Mas cascas de fruta, cascas de alimentos, alimentos não cozidos, alimentos cozidos, mas sem tempero, sem gorduras, esses aí eu posso dar um destino correto. E aonde entra o destino correto? O miocário, a composteira. E o miocário é aquele princípio simples. Se na natureza tudo se transforma, vamos partir desse princípio. Vamos colocar alimento na terra, dentro de um quadrado, desse quadrado, né, seja ele diretamente no solo, seja ele em caixas, com minhoca. Essa minhoca produz ali o seu composto, se alimentando desse resto de alimento, que vai gerar uma terra, e essa terra, sim, ela pode ser reciclada, né? Esse alimento é reciclado, nós estamos gerando a reciclagem, e aí é levado para uso doméstico, que é uma horta, que é um vaso, que é uma planta, enfim, tem diversas maneiras. Só um exemplo, né? Na escola onde eu dou aula, eu tenho um miocário lá, que o material excedente da terra, eu faço a doação para a comunidade local, e essa comunidade faz aí
a distribuição ou dar o fim que mais lhe convém. Então, a geração de renda fica no quarteirão, fica no entorno, fica na comunidade. Então, fica aquela economia circular. A escola recebe o alimento, produz o alimento, gera terra, uma parte da terra é colocada na horta, que alimenta as crianças através da horta, e tem um projeto de horta também, e o excedente vai para a comunidade, onde eles fazem a economia circular. Então, é simples, tá? Bem simples. Um segundo slide, peraí, que deu um pepino aqui. Só um minutinho, por gentileza. Eu não estou conseguindo mudar. Peraí. Espera só um minutinho que aconteceu alguma coisa aqui que eu não consigo mudar. Se a equipe técnica puder me ajudar, eu agradeço. Aqui, foi. Desculpa, foi. Deu certo agora. Vamos lá. Conceito de minhocário. Né? O minhocário é um sistema utilizado de composição de resíduos orgânicos com auxílio de minhocas, geralmente da espécie vermelha, né? Que é aquela maior, que é a Escherichia fétida, né? É o nome científico dela. Por que eu uso a minhoca vermelha, essa minhoca da Califórnia? Porque o poder de voracidade dela é muito grande. Ela consegue dar conta de uma quantidade grande de alimento que nós colocamos lá na composteira, no minhocário. E como é gerado isso? Nós nos alimentamos pelo menos 3 vezes ao dia, né? Então, 3 vezes ao dia temos resíduos. Então, nós temos que pegar uma parte desse resíduo, ou o resíduo todo, e colocar dentro do seu minhocário. E essa minhoca, a maior quantidade de minhoca dentro do minhocário vai dar conta mais rápido desses resíduos. Tá? É um processo bem simples que transforma restos de alimentos e outros materiais orgânicos em humus ricos em nutrientes. O que são esses humus ricos em nutrientes? É o cocô da minhoca, que passa pelo trato digestivo dela, e uma vez no trato digestivo, vira ali rico em nutrientes dele, da própria minhoca, e acaba favorecendo a troca, né, de elementos ali do orgânico para o humus. Um adubo natural benéfico para planta e solos. O minhocário é composto de caixas ou compartilhamentos empilháveis, né, que são aqueles que a gente tem no mercado, que é fácil de comprar, de adquirir, ou aqueles que você pode colocar diretamente no solo. Você dá uma forrada no piso, né, do solo, faz um buraco, faz o piso com uma manta, alguma coisa de plástico, para as minhocas não se perderem, e você confina as minhocas e acaba tratando as minhocas ali. E aí, colocado esses alimentos, esses restos de alimentos, que acaba sendo o alimento da minhoca. Qual o resíduo final? Né? Quais são os 2 resíduos finais, os subprodutos? O primeiro é a terra, o segundo é o biofertilizante. O biofertilizante, na terra, ele acaba se perdendo. Você pode até fazer aí uma drenagem na terra diretamente, você coloca aí uma manta, né? Faz um buraco, põe uma manta, põe aí umas pedras, um rachão, coloca uma manta por cima dessa aí, um tecido, né, em cima desse rachão, você coloca os alimentos ali, põe uma camada de terra, põe os alimentos, terra, alimento, terra, e assim vai. Material seco, e vai molhando. Essa água, em contato com o líquido, esse líquido em contato com o alimento, ele acaba se transformando em biofertilizante, que antigamente era chamado de biochorume, mas chorume já é de lixão, não é interessante falar, é o biofertilizante, e aí pode se captar. Nessas caixas já é mais fácil, já tem a torneirinha, já tem a última caixa, é mais fácil fazer, mas é uma coisa caseira. Dependendo da sua produção de alimento, você pode usar essas caixas que tem aí no mercado. Dependendo, se você quiser fazer uma escala maior, dá para arriscar fazer no chão.
E o principal deles é que todo esse material, ele deixa de ir para aterros sanitários, deixa de ir para lixão, e evita aquela história também de colocar o saco de lixo na rua, que por uma mágica qualquer, no dia seguinte ele não está mais lá, porque o caminhão, né, da limpeza pública acaba levando, evitando que cachorro pode rasgar, enfim, fazer aquele auê dentro próximo da nossa casa, que não é interessante, né? Bom, o minhocário, né, a simplicidade de você montar um minhocário. O que você precisa dele? São caixas de madeira, plástico, né, ou metal, não tem muito mais que isso, né? É importante que você tenha ventilação dele, né, e mais fácil para manusear, pode ser feito diretamente no chão. Aonde você vai colocar a minhoca, onde você vai colocar a sua terra, onde você vai colocar o composto seco, é importante, muito importante, você colocar água, porque a minhoca ela tem que se hidratar. Ela vai sim conseguir adquirir a parte líquida dela para ela poder manter a sobrevivência dela através do resíduo, fácil. Mas se você hidratar o solo, se você hidratar as minhocas, a possibilidade de ela ter uma vida maior, porque a minhoca ela bota ovo fácil, né? A cada 30, 45 dias, ela já entra no estágio embrionário ali, porque ela tem a possibilidade de ser hermafrodita, né? Então, ela tem aí o autocruzamento, né? A autofecundação, e aí ela acaba tendo uma produção de minhoca muito fácil, de ovo muito fácil. Então, quanto mais água a gente puder colocar, não encharcando, porque acaba matando as minhocas, você facilita aí a possibilidade do chorume, do biofertilizante, e essa possibilidade dela ter mais minhocas, tá? Mais criadas. Alguém levantou a mão aí? Se você puder esperar só um minutinho para eu terminar esse slide, aí você já pode falar, não sem problema. Camadas verdes, né, de matéria verde, isso é muito importante, você manter, né, restos de alimentos e folhas. Então, toda essa história você pode colocar. Então, você faz aí uma limpeza no seu jardim, faz uma limpeza ao redor da escola, faz uma limpeza na sua rua, né, na sua calçada. Esse material ele pode ser jogado dentro da composteira, do minhocário, sem problema. Matéria marrom, né, que são as folhas, papel picado, palha ou serragem. O papelão entra muito bem aí, ele é muito bem-vindo, porque é uma proteína, né? Desculpa, é uma possibilidade de você ter um nutriente de cálcio. Proteína não, desculpa. Você ter cálcio dentro da sua formulação do minhocário. Então, é mais um tipo de alimento que você pode colocar para ele. Eles que eu digo, as minhocas. Para arear, você tem que estar mexendo esse composto, né? Então, pode ser com a mão mesmo, pode ser com um garfinho, tomando cuidado para não machucar as minhocas, porque elas são protagonistas toda a nossa história. Água para manter o minhocário sempre hidratado, né? A água é vida, né? As pessoas, elas consomem água em excesso, elas desperdiçam água, mas água é extremamente necessário. E quando se faz no chão, direto, é interessante você cobrir esse material. E um detalhe muito bacana é lembrar que a quantidade de resíduos que você coloca é a quantidade de palha que você coloca, de material seco e material úmido. O material úmido são os restos de alimento, o material seco são as palhas, serragem, tudo isso aí. Então, eles têm que estar bem equilibrados. Porque se você desequilibra isso, vem o acúmulo de bichinhos, né, de larvas. E isso aí, ele muda totalmente o ciclo da nossa composteira, né, do nosso minhocário. E lembrando da ventilação, né, da aereação. Então, nós temos, quanto mais areado tiver o nosso ambiente, né, tiver mais troca de oxigênio lá dentro, melhor para que seja feito a compostagem no seu dito, né? Bom, quem levantou a mão, por favor, se apresente.
Diga. Não tem ninguém que levantou a mão? Bom, qualquer coisa, volta a falar de novo com a gente aí, sem problema. Bom, vamos lá. O que pode reciclar nesses resíduos aí do minhocário? O minhocário, sendo bem simples, uma coisa extremamente fácil de fazer, mas é bem complexo no seu resultado final, e ele gera, né, grandes possibilidades de trabalho para nós, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso aí. Então, o que nós podemos colocar no nosso minhocário? Frutas e verduras, né? Qualquer tipo de casca, de resto de verduras, folhas e talos. Café e chá, né? Aqueles saquinhos de chá nós podemos colocar no minhocário também. Fibras, é muito importante, todo tipo de papel, papelão rico em carbono, só que não colocando, né, com tintas ou produtos químicos, né? E casca de ovo, que fornece o cálcio. E, lógico, evitar qualquer tipo de gordura, de leite, de ovos, né, de ossos, gordura, alimentos cozidos, isso aí pode atrair bastante praga. E o minhocário é interessante porque, vou falar um exemplo meu, tá? Um caso que aconteceu comigo. Eu comecei a criar o minhocário na escola e percebi que quem tinha mais medo de mexer com as minhocas eram as professoras. Porque eu sou professor, eu exerço atividade, eu sou professor de educação ambiental, responsável do meio ambiente, eu não estou dentro da sala de aula. Então, a minha prática está muito mais fácil, está muito mais ligada a isso, né? Já professoras, elas estão dentro da sala de aula, elas envolvem com pintura, com mão, com criança, com limpar, com fazer. Então, talvez elas não queiram pôr a mão, porque tem que estar sempre limpando, isso aí determina um certo tempo. E muitas professoras têm um pouquinho de asco para poder mexer com minhoca. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar essa crença, quebrar essa regra, né? Se nós vamos montar dentro da concepção da escola, dentro da concepção da direção, se a diretora vindo de cima para baixo, a diretora está de acordo, as professoras estão de acordo, nem todas, mas as professoras estão de acordo, o pessoal da limpeza está de acordo, o pessoal da merenda, né, quem está na cozinha ali, que é o carro-chefe nosso, que é nossa matéria-prima, está de acordo, todo mundo tem que fazer. Todo mundo participa, não é somente o Ricardo ou só o professor que está na frente de serviço ali, que vai fazer o minhocário mesmo. Então, eu passo a instrução dentro da atividade do minhocário, a professora leva para a sala de aula e lá ela pratica a ação dela. Aonde ela pode praticar? Quem são as minhocas, como vivem as minhocas, quais tipos de minhoca, o que é fecundação cruzada, o que é autofecundação, o que a minhoca faz, no caso aí da autofecundação, do hermafroditismo, como é que é a constituição da minhoca, ela é um anelídeo, ela é um invertebrado, ela é uma praga, o que é a minhoca dentro disso? Quais são os resíduos que a gente tem, que tipo de resíduo, quem cresce para cima, quem cresce para baixo, o que é mais fácil para a minhoca digerir. Enfim, dentro da sala de aula, a professora tem uma série de assuntos que ela pode abordar com isso. E pinturas, desenhos, historinhas, tem uma série de coisas que as professoras podem fazer e eu oriento também. Mas, quando chega na prática, uma coisa é você mostrar na teoria, outra coisa é você voltar para a prática. Quando você vai para a prática, as professoras já têm o receio de não vou colocar a mão na minhoca. E tem que pôr, né? Tirando todos aí o pejorativo dessa história, que não convém falar isso aqui agora, mas, de qualquer maneira, é importante, sim, você, como professor, como educador ali, mostrando o exemplo, praticar esse tipo de ação, essa ação. Você tem que ir lá, você tem que pegar o resíduo, colocar o resíduo, pegar a palha, colocar a palha, correr na escola para pegar, juntar esse material, mexer nesse composto e segurar uma minhoca na mão e explicar para ela, porque você já explicou na sala de aula. Se você já explicou na sala de aula,
as crianças têm o conhecimento da teoria, mas na prática é outra. Aonde você guarda, aonde a criança, nessa primeira formação, né, nas primeiras idades, né, de conhecimento, de sabedoria, que tem pouca, mas tem excesso para colocar lá dentro, tem espaço para colocar dentro delas todo esse conhecimento, são as professoras que vão fazer. O Ricardo vai até fazer, vai até contribuir, vai até tirar uma dúvida, mas a professora que já vai estar diretamente ligada com as crianças pode e deve fazer esse link com a prática. Então, colocar a mão na massa, pegar a minhoca, olhar e desmistificar essa história de que minhoca é nojenta. Minhoca não é nojenta, é apenas um ser que vive embaixo da terra. E qual é a importância dela? Todas as que nós já falamos, né? De aterro sanitário, de jogar para fora que não existe para fora, da reciclagem que você pode fazer. Então você pratica a reciclagem dos seus resíduos sólidos, você pode fazer uma economia circular, enfim, tem várias atividades que você pode exercer a partir desse simples momento de colocar alimento por um pouco de minhoca. Tá? Então, são coisas para a gente refletir. Parece simples? Sim, simples. É uma caixinha com minhoca dentro e o resto de alimento. Fácil, beleza, vamos lá, assunto para frente. E daí? Qual é o prosseguimento que nós vamos ter com relação a isso? Isso é uma coisa para a gente poder ficar sempre pensando. Bom, minhocas mais usadas. Temos aí a Xenia fétida, que é a minhoca vermelha. Essa minhoca ela tem um poder de voracidade muito forte. Tá? Ela come mesmo, sai comendo e vai embora. Tem aproximadamente 8, 10, 12 centímetros. E ela sai mesmo comendo tudo, lógico. Você não pode encharcar de água e nem pode colocar excesso de comida, porque elas não dão conta. Então tem que ser o quanto você tem de minhoca para o quanto você tem de alimento. Lumbricus rubellus também, que é a californiana, que ela é uma minhoca maior, também tem uma voracidade grande, tem uma produção de ovos muito grande também. As duas são compatíveis para você colocar dentro do seu minhocário, né? E aí a Xenia fétida, ela tem uma grande possibilidade, né, de processar resíduos, né? Tem várias minhocas que dá para ser colocadas. Essas duas são as mais fáceis de encontrar. Um exemplo dela tem aí na internet, eu já comprei isso. Você procura aí minhoca para composteira, né, minhoca vermelha ou aqui da Califórnia. Chega um saquinho com 200 minhocas para você, é autorizado pelo IBAMA. Tem, às vezes, a primeira vez que eu fiz a compra não havia necessidade, a segunda vez que eu fiz com a compra tem que fazer um cadastro para você se identificar. Por mais que seja minhoca, belezinha, tranquilo, espécie abundante na natureza, são animais vivos. Então, tem que tomar um certo cuidado aí, porque se tratando de animal, independente de que ele seja, um ser vivo, você tem que ter um certo cuidado. Bom, composteiras, que eu estava explicando, né? Existe a caixa, que tá aqui a caixa, né? Tem essa caixa aqui, que ela tem no mercado, então você tem aí os três compartimentos. O primeiro e o segundo compartimento, você coloca seus detritos, você coloca primeiro o meio e o último que tem a torneirinha. O primeiro, né, de cima para baixo, você põe a sua alimentação ali, então você coloca a terra, você coloca o resto de alimento, as minhocas já estão ali na terra, e aí você coloca... lembrando, desculpa, foi uma coisa minha. No caso das minhocas, a minhoca vermelha, ela fica mais em cima e no meio do seu resíduo. A californiana, ela fica mais embaixo. Tá? Então você pode trabalhar até com as duas minhocas, porque elas não se autocruzam. Você pode trabalhar para pegar todas as camadas. Não é que a primeira, né, a vermelha fica só em cima e no meio ela não pode ir para baixo. Ela vai para baixo sim. Mas a incidência dela é ficar na superfície e no meio piso. Né? Ela não vai para o piso inferior, ela não vai para baixo.
Já a californiana, ela fica embaixo, mais embaixo. Então vamos lá, voltando aqui para as caixas. Nas caixas nós temos assim a primeira que nós vamos colocar os resíduos, a segunda é uma caixa quietinha, ela fica parada sem nada. Quando encher a primeira, nós trocamos, colocamos a primeira para baixo e vai encher, não mexe mais na do meio, que vai estar cheia, e vai alimentando a segunda. A média, mais ou menos, dependendo da sua caixa, dependendo da quantidade de resíduos que você acaba gerando, por dia, você tem aí 2 meses e meio, para poder ter um composto bacana. Tá? Lembrando que a cada 2, 3 dias você tem que dar uma molhada e dar uma aereada, né? Aerada, isso. Dá uma mexida para entrar oxigênio. E aí você vai fazendo isso. Essa água, ela vai indo para a parte de baixo, que é a historinha de baixo aqui, onde tem a torneirinha que vai ser o biofertilizante. Então, o que é o biofertilizante? É um material muito ácido, aonde você, se você colocar direto na sua horta, né, você borrifar nas suas folhas, né, de plantas, tudo, você acaba queimando, porque é um material muito ácido, tem que dar uma diluída. Eu já vou explicar isso. E aí o biofertilizante, ele está nessa caixa de baixo. Da do meio aqui, né, nós temos aí uma historinha, que é a composteira, ciclo das caixas, 2 meses e meio mais ou menos, minhoca, né, o resto de comida, serragem, que é um material seco, pode ser folhas, pode ser podas de jardinagem. Lembrando que podas de jardinagem pode ter semente. Se entrar semente, beleza, não vai fazer mal, não vai fazer nada. O problema é que vai ter uma grande quantidade de material vivo lá dentro. Não é interessante para nós. O negócio é nosso, é material seco. Tá? É a palha seca e o resto é alimento. Se você colocar semente lá dentro, se despreocupar e perder a mão e colocar semente de grama, tudo, esse material seco ele vai acabar produzindo raízes que vão consumir ali e não vai ser interessante. Você pode até perder todo o seu composto. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Não é interessante colocar semente. Caiu uma ou outra, você vai lá e tira, né? Não pode ter excesso. E o último dele aqui, na composteira, né, dessa imagem do meio, é o nosso biofertilizante. Nessa ponta da direita aqui, nós temos aí 2 exemplos. Um exemplo que ele pode ser na horizontal e o exemplo pode ser na vertical. Na vertical é uma vala comum. Aqui eu percebi que não tem nenhum tipo de proteção para que se percam as minhocas. É interessante colocar, não obrigatório, mas é interessante colocar, se você tiver espaço dentro da sua escola, na sua casa, no sítio, enfim, aonde você quiser fazer. Ele composta muito mais quantidade de alimento, e nessa vertical você faz uma tela de galinheiro, aonde você pode faz o cercadinho e coloca lá. E é interessante você fazer isso aqui, porque você vê o composto, né, indo embora. E uma das ideias que eu tive, que recentemente eu fiz na escola, numa das creches, né, porque a escola que eu dou aula é de 0 a 6 anos. Então é muito bacana trabalhar com criança. Eu já trabalhei com vários tipos de faixa etária, e eu preferi trabalhar mais com a molecadinha pequenininha. Eu coloquei um aquário e fiz um composto lá dentro. Então coloquei terra, coloquei a camada de alimento, coloquei serragem, coloquei as minhocas, e elas ficaram ali tudo. O que acontece? Dá para ver pelo vidro essa transformação que a minhoca faz. Então a minhoca permeia ali o vidro, né, e permeia a terra e acaba se mostrando no vidro os caminhos que a minhoca faz. Então é bastante interessante, né? E aí a criança vai ver o que está acontecendo dentro de uma caixa, né, ou no solo aqui que está aberto, nessa vala, né, nesse berço. Vala não, vamos falar, vala é esquisito o nome, mas vamos falar desse berço aí onde está sendo feito esse nosso composto. Então é interessante você também fazer essa prática. Então, além das teorias que você pode desenvolver as práticas, você tem aí a possibilidade de desenvolver dentro do seu miocário atividades mais visíveis, né?
mais que as crianças vão ter aquele tato, aquele conhecimento. Isso é bastante interessante, né? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, levanta a mão, pode falar, né? Vamos fazer um bate-papo. Eduarda de Oliveira levantou a mão, Oi, diga. você tá me Oi? ouvindo? Sim, sim. Ótimo. Você podia voltar na outra imagem ali? Porque quando você fala dos materiais, essas camadas, a verde e a marrom, elas ficam nas duas gavetas que tem minhoca, é isso? Você Fiquei um pouco fala na verde. dúvida dessa. É porque você falou da camada marrom e da camada verde. E aí, Então, entendi, desculpa, fala. eu queria Aqui. entender se elas. Qual é essa ordem, né? Tipo, se essa camada fica por cima das minhocas, antes do alimento, tipo, essa ordem, né? Eu vou fazer na prática aqui, vocês vão entender, mas é simples. Na verdade, não existe uma regra, tá? Você tem que colocar todo mundo ali dentro. Você tem que colocar a terra, você tem que colocar a terra onde vai ter a minhoca, você tem que colocar os seus resíduos sólidos e você tem que colocar uma camada seca. O ideal, né, é que você coloque a camada seca por último. Por quê? Se você coloca o resíduo em cima de tudo, ele vai ficar muito úmido. Quando você molha, todo esse material ele vai ficar encharcado. Se tiver alguma coisa diferente ali, está propício para acúmulo de animais, mosquitinho, animais, larvas, e aí você perde seu composto. O material seco, ele dá aquela abafada, né? Ele vai dar uma assentada nesse material todo, ele está seco, ele vai puxar essa água, essa umidade, e vai ficar por cima. Então, o correto, esse negocinho está caindo. O correto, né, o ideal, no caso, é você colocar a camada de terra, colocar uma camada de alimento, que seria aí a matéria verde, né, e a matéria marrom, que são papel e folhas, né. Na verdade, desculpa, ficou meio confuso aqui a história. Marrom e verde, na verdade, verde seriam os restos de folhas, tá? Vamos pensar em resto de alimento também, mas vamos tirar o alimento e vamos colocar folhas. E matéria marrom seria serragem de papel picado. Se eu misturar esses dois, eles podem ser por último. O alimento fica no meio. Então, vamos colocar uma regrinha aqui. Serragem, restos de alimento e minhoca. A minhoca, você pode até pulverizar em cima dessa serragem. Elas vão mergulhar, subir de novo, mergulhar e subir de novo. Tá? Então elas vão descendo ali. Pode fazer ao contrário? Pode. Veja, né, na sua experiência, na sua prática ali, o que melhor lhe convém. Qual é o melhor resultado que você vai ter. Por isso que é importante a gente estar sempre praticando. No meu caso, eu faço assim. Eu coloco a camada de terra, o resíduo e a serragem, porque está dando certo. Se eu perceber que não está bacana, eu faço essa mudança. Mas eu tenho a minha ferramenta que eu faço o revolvimento desse material. Ele vai misturar tudo de novo. Entendeu? Então, não existe uma técnica, tem que fazer dessa maneira, uma lei, uma regra. Não existe. Existe aquele ideal para você. Tá? Então é isso. Respondi sua dúvida. Mais alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Joia. Bom, o biofertilizante. Então, é a substância gerada, né? A substância líquida gerada na compostagem da minhoca ali. Então, da onde que se vem esse biofertilizante? Que, inclusive, eu tenho um potinho ali que eu esqueci de trazer. O biofertilizante é o excesso de água que você tem juntamente com o material orgânico em decomposição, que vai na última caixa, onde você tem aí um pouquinho dele para poder pulverizar na sua horta, na sua folhagem, nas suas plantas. Porém, ele é um líquido muito ácido, a proporção de 1:10. Tá? Varia, dentro dos estudos que eu fiz, da literatura que eu encontrei, está muito mais 1:10 do que 1:20, 1:8, e assim vai. Então, você tem aí uma parte de líquido. Então, vamos pegar uma garrafinha dessa aqui.
né, 100 ml, vamos colocar 100 ml para 1 litro de água. Então você tem essa quantidade aí. E com isso aí você borrifa na sua horta, nas suas folhagens. Ele tem aí organismos e nutrientes que melhoram nas plantas, né? Inclusive, ele é um biocontrolador de pragas. Então, hoje ligou uma pessoa para mim, perguntando como é que eu faço, como é que ele fazia para poder salvar uma pitangueira, que está com excesso de conchinilha, está com excesso de pulgão, tudo. E dos produtos que eu falei para ele fazer, para ele passar, no caso eu vou passar lá para ele, é o biofertilizante, que vai dar um up na planta e vai eliminar essa praga, né? Na verdade, essa praga somos nós mesmos que criamos, né? Porque nós tiramos o alimento dela e colocamos um alimento convencional. E aí tem que fazer aí uma limpeza todinha de galinho por galinho, folhinha por folhinha, dá trabalho, mas a planta fica saudável. E aí, essa conchinilha, ela é colocada numa situação diferente, né? Ela vai caçar um assunto que seja fora da pitangueira, porque ela vai estar com esse resíduo, então ela não vai. Então é muito importante nós pensarmos da seguinte forma também: quando fizermos um minhocário no chão, não esvaziar todo ao redor o mato, a grama, né? Não deixar diretamente sem nenhum tipo de permeabilidade no solo, porque o consórcio entre você fazer uma atividade, né, praticada pelo humano e prosperar uma atividade praticada pela natureza, ela tem que estar se comunicando, porque a natureza sabe, ela sabe quem pode como, né? Então, o excesso dentro do meu minhocário de praga significa falta de algum tipo de alimento na natureza. Então, tudo isso é uma questão de estudo. Aí, onde entra esse estudo? Quem está à frente da prática da educação ambiental. E aí, esse estudo é levado para as crianças. Como? Através de desenho, através de pintura, através de historinhas, através de contagem, e levar eles na prática para fazer. Tá? Lembrando que o nosso foco é sempre criança. Tá? É sempre demonstrar para as crianças o quanto elas são importantes para poder levar esse legado desse conhecimento. Tem 2 vídeos que eu vou... Opa, peraí que não é para passar. Peraí que aconteceu alguma coisa aqui de novo. Tem 2 vídeos, só um momento. Peraí que eu consegui fazer uma coisa atrapalhada aqui. Peraí, Nando, pessoal da equipe técnica, só um momentinho, por gentileza. Se puder me auxiliar aí, que eu consegui sair fora. Passa para o último vídeo, antes do final. Esses 2 vídeos a gente vai passar daqui a pouco. Passa para o último slide, penúltimo slide, por gentileza. Só um minutinho, pessoal, que tecnologia, ela pega a gente de surpresa de vez em quando. Aqui. Ó, consegui. Vocês estão vendo aí esse último slide, conclusão? Legal. Bom, eu coloquei uma conclusão aqui, mas, né, agora eu acredito que se todo mundo quiser levantar a mão para conversar um pouquinho, eu acho que é bem legal, tá? Eu coloquei que a conclusão na minha prática, né, é uma prática didática sobre a reciclagem de alimentos. Reaproveitamento da sobra da merenda escolar. Né? Eu penso que toda essa história, todo esse papel do composto do minhocário, se o protagonismo da merenda escolar não estiver alinhado conosco, né, quem está na linha de frente ali, que tomando conta do minhocário e de outros assuntos relacionados à educação ambiental diretamente, não tem muito sentido. Né, porque o pessoal da merenda que é responsável pelo fornecimento da nossa matéria-prima. Depois, a produção de terra provinda dos minhocários, né, que nós podemos fazer essa economia solidária.
uma parte vai para a escola, uma parte fica lá para as crianças colocarem a mão, porque a terra do minhocário não tem cheiro, né? Você pega a terra, põe assim, ela é maravilhosa, é super de boa a terra. Canteiros de flores e hortas. Aí tem a história da desmistificação da minhoca e o aumento do conhecimento sobre as espécies. Então, quais minhocas existem, de onde que elas vêm, para onde elas vão, o que que elas fazem, qual é a finalidade dela do meio ambiente, enfim. Tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar em cima da minhoca propriamente dita, né? E a produção do biofertilizante, né, que são para nós aí, isso aqui é um santo graal, né, para as plantas, né? É uma possibilidade grande da gente estar reativando aí todas as plantas, né? Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem coisas para compartilhar com a gente aí, com relação a algum conhecimento, alguma experiência própria. Vou deixar o microfone um pouquinho aberto, senão eu vou dar um segundo passo. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu Diga. entendo a produção do biofertilizante, mas eu não entendo a produção de terra. Assim, a gente colocou a terra e produz mais terra, isso eu não entendo muito bem. Então, é isso mesmo. Nós produzimos terra, nós colocamos terra e produzimos mais. Lógico, você não vai encher de terra. A ideia não é colocar terra. A ideia é você colocar restos de alimento. O resto de alimento que vai produzir terra, né? Vai virar terra. Então, da onde que é o virar terra? É a reciclagem através da alimentação da minhoca, que através das fezes da minhoca acaba virando humus. Então, existe, teoricamente, né? 19, adaptadas com condições atuais, e fez a separação dos dois quartos também de banheira, todo bem instalado, todos com frigobar. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Bom, vamos lá, desculpa. Bom, na verdade é o seguinte, nós temos aí duas possibilidades, né? Eu até dar uma fugida aqui. A minhoca, né, ela vai gerar, ela vai se alimentar, aí vai eliminar através das fezes o humus, e se você, lembrei, se você pegar a terra comum, orgânica, e pegar o humus de minhoca, você vai ver que elas têm uma composição granulométrica diferente, tá? Me engasguei aqui. A granulometria dela é diferente, tá? A composição dela é diferente. A matéria orgânica, ela até que se compacta, já o humus de minhoca menos. Então, não é que você vai colocar terra e vai gerar mais terra. Você vai colocar terra X, né? Vai colocar duas camadinhas de terra, vai colocar 4 camadinhas de matéria orgânica e vai colocar uma camadinha de serragem e deixar com que as minhocas virem essas 4 camadinhas de matéria orgânica em 2 camadinhas de terra, porque ela vai se decompor. No videozinho aqui vai estar bem fácil para você entender. E depois na prática aqui eu vou te mostrar como é que a gente faz. Beleza? Se não me engano, tem acho que a Ana Maria que levantou a mão. Por gentileza, a Ana fala primeiro, depois vem a Camila. Ana, tá me ouvindo? Ana? Camila, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Oi, tô, diga. É que eu sei que não pode botar qualquer coisa no minhocário, né? Tipo, cítrico não é muito legal. Não é legal.
Agora, se eu fizesse outra composteira sem minhoca e botasse o cítrico, será que dá certo? Ó, na verdade, tudo que você colocar na terra, ele vai se decompor, né? Porque na terra, ela está cheio de organismos, de bactérias, né? Que elas vão ali, decompositoras, que elas vão acabando putrefando todos os alimentos, tudo que você coloca ali, ele acaba se virando terra, se deteriorando e virando terra, né? Mas agora, qual é a finalidade que você quer? Então, primeiro de tudo, nós temos que pensar qual é a finalidade que eu vou dar para aquilo que eu vou montar. Eu quero me desfazer desse material simplesmente para ele poder se incorporar na terra e dali eu dar um fim tranquilo, ou eu quero ter uma produção de terra de humus, né, de minhoca, no trabalho de educação ambiental dentro de uma sala de aula, né, para as crianças colocarem a mão. Não que não possam colocar a mão dentro de uma compostagem onde você não tem minhoca, mas tem o cítrico. Não que seja isso, que você não pode fazer com que a criança mexa lá, mas qual é a nossa finalidade? A nossa finalidade é educacional ou simplesmente para a gente poder alimentar a nossa horta caseira, nossos vasos de planta de casa, tranquilo? Né? A parte do princípio disso. Né? É possível você fazer? Tranquilamente. Tranquilamente. Nós só temos que partir da intenção que nós vamos dar para aquele assunto que nós vamos criar. Não sei se eu te respondi ou se é isso. Respondeu sim. É que a minha intenção é ambas, assim, ao mesmo tempo a gente destinar, mas ao mesmo tempo ensinar, sabe? Porque também a Sim, gente deve fazer em casa, né? Tipo, aprender em casa para eles aprenderem também, né? Essa é a intenção. Mas o obrigada. legal é... Desculpa, não entendi. Não, não, era isso mesmo. Então, o legal é trabalhar exatamente isso, né? Tudo dentro da natureza, a natureza é um mecanismo muito sábio, né? Ela não precisa do ser humano para existir. Nós precisamos dela para sobreexistir. A natureza sabe quem é quem. Então, se nós fizermos aí uns berços, onde nós vamos colocar lá restos de alimentos diversos, para poder evitar que vá para aterro sanitário, jogando palhas, folha seca, tudo, para poder fazer a nossa compostagem, independente se tem minhoca ou não, para destinar o material que nós estamos gerando, para evitar que vá para fora, é bem-vindo. Mas se nós quisermos fazer da parte educacional, é legal tentar fazer o mais correto possível, porque através disso as crianças vão ter muito mais sabedoria e conhecimento. Né? Bom, Camille, que levantou a mão também. Tem mais pessoas que querem falar? Camila Ribeiro, acho que levantou a mão também. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Desculpem o atraso. Nada, bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Carla, fui professora, né, por 35 anos, e eu trabalho essa compostagem numa creche onde eu faço trabalho voluntário hoje. E o interessante, queria até falar um pouquinho sobre isso, por causa da questão da Camila, de fazer no chão também. Como nós temos uma área que permite que a gente faça isso, a gente tem um minhocário propriamente dito, feito nesse sistema que você propôs, né? Esse é o que a gente chama de minhocário didático, que é o que a gente usa com as crianças. E nós temos numa outra área, ainda que pertence à creche, mas no chão. Então, foi levantada uma paredinha de 4 tijolos, dá mais ou menos 3 blocos, né? E quando a gente levantou, a gente colocou um pouco de terra, e o que a gente faz é assim, como é uma creche grande, que atende 120 crianças, a quantidade de folha, de frutos é grande, né? De restos de alimentos que a gente pode fazer a composteira, né? Pode usar no minhocário. Então, a gente aproveita esse material, parte dele vai para a caixa, então a própria criança, no momento que ela está comendo o lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde, que ela come a fruta, elas juntam numa bandeja as cascas da fruta, os restos das frutas, e levam para o minhocário e colocam lá. Sempre se escolhe uma turminha, e essa turminha vai lá. O que sobra, depois tem uma pessoa que é responsável por isso, coloca tudo na carriola e vai para esse outro local,
onde eles aproveitam não a serragem, que a gente no Minhocário aproveita a serragem mesmo de madeireira, né? E nesse outro local, a poda de árvore, folha seca que cai, e aí a gente tem adubo que a gente utiliza também para a horta e para adubar as árvores frutíferas que tem ali. Quer dizer, a gente tem um espaço maior que nos permite ter as duas formas, né? E cuidar bem. E isso que foi colocado aí da participação do pessoal que trabalha, pessoal da cozinha, os funcionários, no caso da limpeza, né, que é esse rapaz que cuida dessa parte, é absolutamente essencial. Sem a força deles, sem o entendimento deles, sem a participação, o projeto não caminha. Às vezes a gente tem a maior boa vontade do mundo, mas se você não tiver uma equipe que vai participar desse projeto e que você pode estar próxima dela, que seja algumas vezes na semana, conversar com esse pessoal, ver as dúvidas que eles têm em relação à compostagem, você consegue muito a participação deles. Caso contrário, é uma pena. O projeto acaba se perdendo, vamos dizer assim, né? Então é muito importante, sim. Bom, só para complementar, é bacana isso, né? Essa experiência lá na minha creche também, são 3 creches, cada uma tem mais ou menos 120, de 80 a 120 crianças também. Eu tenho 3 canteiros grandes, onde eu faço isso, e parte das crianças levam, né, os pequenininhos que conseguem andar belezinha, vão até a minhocária ali, colocam o alimento. Então, a participação de todo mundo é fundamental. Verdade. Principalmente dos funcionários, porque se toda a escola estiver engajada, o negócio flui, né? E aí dá tempo. Quem está na frente de projetos ambientais, no seu caso, que é professora voluntária disso, você não está focada só no minhocário. Exato. O minhocário já está funcionando. Aí você consegue, através do minhocário, puxar outro assunto, né, e abranger a maior quantidade de práticas educacionais voltadas ao meio ambiente. Então, parabéns. Obrigada. Bom, eu vi que a Carla e a Letícia levantaram a mão, né? Então, deixa eu baixar a mão agora, né? Desculpa, a Carla, você, Letícia levantou a mão. Aí acho que a Ana também levantou, falou. A Raíssa também, alguma coisa assim? Diga. Oi, gente, eu sou Letícia, eu sou educadora ambiental aqui em Jacareí, né? Não estou dentro de sala de aula, né? Mas faço projetos com algumas escolas, né? E aí, o que a gente... Aqui em Jacareí tem um projeto Horta nas escolas, né? Mãos à Horta. E o que a gente recomenda? Né, um pouco do que a Carla trouxe também, né? No caso aqui, existe uma equipe que faz o cuidado do gramado, sabe? Que faz a capina. Então, Sim. a gente pede essa capina. Nas escolas, a gente fala assim, olha, não joga fora a capina. Guarda a capina, pede quando eles vierem capinar, deixa a capina no cantinho, usa ela tanto no minhocário, né? Como também na adubação verde como proteção do solo, né? Porque daí, normalmente, o minhocário está associado a um plantio, né? E aí a gente fala, né? A gente até explica, né? A questão do sol no solo, né? Craquelando o solo, né? E toda essa matéria seca, né? Que fica depois da capina, ajuda a manter o solo úmido, né? E aí as próprias crianças podem fazer esse trabalho de cobertura de solo, né? Usando a capina. Inclusive, eu vi aqui que alguém perguntou, né? Onde conseguir serragem de graça? Em qualquer lugar que você for madeireira, eles dão, né? Só que tem que ter o cuidado de pedir antes do tratamento, né? Sim. Porque eles usam tratamento, né? E eles dão. Você vai lá com o seu saquinho. E pega a quantidade que quiser, né? Normalmente eles doam essa serragem, né? Aqui no Vale, porque eles não usam. Né? Aqui no Vale eles doam a serragem se a gente pedir, né? E a gente dá preferência às lasquinhas, ao invés do pó. Né? As lasquinhas para usar tanto como cobertura como no minhocário também. Acho que é só para contribuir um pouquinho. Não, perfeito. Toda contribuição é bem-vinda, lógico, né? E são bacanas essa troca de experiências. Então, quanto mais pessoas puder contribuir falando, logicamente que a gente não tem muito tempo para que tudo aconteça, que tem só um pedacinho da parte prática, que tem os 2 vídeos que são curtinhos. Enquanto tem mais alguém que queira falar? Levantou a mão? Senão a gente
deixa rodar o vídeo, né? Eu vou pedir pro Nando aí da equipe técnica dar uma ajuda. Passa o primeiro e o segundo vídeo, que eu vou desligar um pouquinho a minha fala aqui, ou minha apresentação, para poder montar a parte prática. Então, Nando, por gentileza, se você quiser passar, já volto. O que é? Não usa sapatos, pois não tem pés. Tem o corpo alongado e cheio de anéis. Ainda não descobriu? Segue mais uma dica. Ela vive no escuro em túneis que cria. Estou falando da minhoca, isso mesmo. Você já viu uma de perto? Sabe o que ela come? Então vem comigo. Minhocas e a compostagem. Lembra que eu falei que a minhoca tem anéis? Eles estão no corpo dela. Olha que legal. Ela também não tem coluna e ossos, por isso falamos que a minhoca é um animal invertebrado, do grupo dos anelídeos, porque elas têm anéis. Existem mais de 4.000 espécies de minhocas e as mais conhecidas são aquelas que encontramos no ambiente terrestre. Mas existem algumas minhocas que vivem na água também. A minhoca gigante é a maior minhoca do mundo, pode chegar a mais de 2 metros de comprimento. Uau! Porém, a maioria das minhocas tem cerca de 10 centímetros mais ou menos e passam a maior parte da sua vida escondidas debaixo da terra. As minhocas têm o corpo alongado, com a pele úmida e respiram pela pele. Como vocês podem ver, elas não têm patas, por isso se movem arrastando o corpo. Elas também não possuem olhos nem ouvidos. Para se movimentarem, elas usam células sensíveis à luz, fugindo da claridade, cavando túneis pelo solo. Olha só! Não, elas não são tão rápidas assim. Esse vídeo está acelerado. Mas aqui conseguimos ver os túneis que elas deixam debaixo da terra. Esses pequenos túneis são muito importantes para que o ar e a água passem, pois o solo fica mais fofinho e ajuda as raízes das plantas crescerem e a conseguirem mais água e nutrientes. E como as minhocas geram os filhotes? Elas botam ovos, ou seja, elas são ovíparas. Cada minhoca possui órgão masculino e feminino também, por isso a chamamos de animal hermafrodita, pois ela tem os dois sexos, mas elas precisam de outra minhoca para gerar os ovos. E o que as minhocas comem? Elas se alimentam de restos de plantas, frutas, folhas e outras matérias orgânicas em decomposição que encontram pelo solo. Elas são conhecidas como jardineiras da natureza, pois após se alimentar, a minhoca produz o humus. O humus é o cocô da minhoca. Isso mesmo, um adubo natural cheio de nutrientes para as plantas crescerem fortes e saudáveis. Por conta de todo esse trabalho que elas fazem para enriquecer o solo, muitas pessoas utilizam minhocas para a compostagem. Mas o que é compostagem? São técnicas usadas para transformar o lixo orgânico, aquele com restos de alimentos da nossa casa, em nutrientes para o solo. Para realizar a compostagem, nós usamos a composteira. Nela, os alimentos são colocados juntamente com um pouco de terra em camadas. São aquelas folhas de vegetais que a gente não usa, frutas, por exemplo. Com o tempo, esse alimento vai se decompondo. Olha só. Vamos ver o processo bem acelerado, pois ele demora vários dias. Na parte de baixo da composteira vai se acumulando um líquido que sai da decomposição, chamado churume. Ele também é cheio de nutrientes para os vegetais. Além disso, muitas pessoas também colocam algumas minhocas na composteira para o processo ser mais rápido. Depois de um tempo, o lixo orgânico colocado na composteira virará adubo e poderá ser usado nas plantas para melhorar o solo. Nessa aula, aprendemos um pouco mais sobre as minhocas e sua importância no meio ambiente. Até a próxima!
Meu nome é Lucas, eu sou fundador do Ciclo Orgânico e hoje eu vim ensinar você como criar suas minhocas, fazer a própria compostagem e transformar seu resíduo orgânico em adubo. A forma de fazer a compostagem que a gente vai ensinar hoje é o minhocário, né? O minhocário é uma forma super simples e prática de você fazer compostagem, mesmo em apartamento, mesmo em casa, que a gente utiliza as minhocas para fazer todo o processo. E para isso, o minhocário são 3 caixas, pelo menos 3 caixas que a gente utiliza. São caixas furadas, são vários furinhos. Você encontra o minhocário já pronto, disponível na internet para comprar, como você consegue fazer o seu próprio minhocário em casa. E o conceito são de 2 caixas digestoras, onde vão estar as minhocas trabalhando e transformando seu resíduo orgânico em adubo. E a última caixa é uma caixa coletora. Na última caixa é uma caixa que não é furada, é uma caixa comum, e o único furo dela vai ser para a gente colocar essa torneirinha aqui para a gente tirar o líquido. Vai coletar o biofertilizante aqui embaixo, que a gente vai utilizar nas plantas depois. Então tem essa estrutura de torre, né, que a gente coloca uma em cima da outra, e é aqui dentro que acontece o processo. Vamos lá ver agora? Primeiro passo, a gente sempre vai começar pela caixa de cima, vai abrir ela aqui e a gente vai colocar as minhocas. Aí as minhocas é importante a gente falar que não é qualquer minhoca para compostagem. A gente utiliza a minhoca californiana. Vou colocar aqui que ela vai aparecer. Minhoca californiana é um tipo especial de minhoca que ela é mais adaptada para se alimentar das nossas cascas de fruta, de verdura, legume. Ela gosta bastante dessa matéria orgânica. Ela come numa velocidade bem grande e as minhocas vão se reproduzindo dentro do seu minhocário. Então esse é o primeiro passo. Você vai colocar as minhocas, vai espalhar aqui e aí por cima você vai começar a alimentar o seu minhocário. Para alimentar, eu trouxe hoje aqui o resíduo do meu café da manhã. Eu separei aqui casca de ovo, separei casca de mamão, a erva do mate que eu usei para fazer um mate em casa. Então casca de fruta, semente pode vir para cá também. A borra do café pode vir, o saquinho do chá pode vir também. Então uma série de resíduos que a gente consegue alimentar. É importante a gente prestar atenção para não colocar alimento cítrico, então laranja, limão, abacaxi, tudo isso. E jamais colocar carne, frutos do mar, alimentos processados no minhocário. Isso pode desregular o sistema e acabar matando as minhocas. Então eu vou colocar, e é importante a gente colocar sempre revezando. Então vou começar a alimentar um lado do nosso minhocário, e a mesma quantidade que eu coloquei de resíduo orgânico, eu vou colocar de serragem. Então é sempre importante a gente ter 2 tipos de resíduo orgânico, né? Um mais úmido e um mais seco. Então eu vou colocar aqui serragem. Serragem você consegue encontrar em uma marcenaria, ou comprar aquela serragem para hamster, né, em uma pet shop. E você tá vendo, a mesma quantidade que eu coloquei de resíduo orgânico, eu vou colocar de serragem. A receita ideal para as minhocas, meio a meio. E aí eu vou colocar sempre por cima, cobrindo. Então a gente vai colocar sempre cobrindo o nosso resíduo orgânico. Então o seu processo de compostagem do início ao fim vai demorar em torno de 90 dias. O conceito é que você vai alimentar a sua primeira caixa por 45 dias, depois que ela estiver cheia, a gente vai inverter. Então vamos passar essa caixa cheia aqui para o meio e a caixa vazia vai subir. E você vai alimentar a sua nova caixa por mais 45 dias. Então são 45 dias em cada uma delas que a gente completa os 90 dias. É importante essa etapa para você definir o tamanho da sua composteira, né? Então se você é uma família de 3, 4, 5 pessoas, precisa ser maior do que isso. Isso aqui é uma composteira para 1, 2 pessoas no máximo. Você tem uma outra opção de adicionar mais caixas também, né? Você pode ter 3, 4, 5 caixas que vai reduzindo o tempo de alimentação em cada uma delas. E quando ficar pronto o seu humus, você vai ter um composto já bem maturado, já vai ter um humus que é com aquela carinha de terra, próprio para colocar nas plantas. Você vai sempre retirar aqui, vai retirar o seu humus da caixa de baixo, inverter novamente e voltar a alimentar. Então vira um ciclo completo, né? Então cada 45 dias você vai estar invertendo as caixas, alimentando elas novamente e fazendo esse processo. É importante que a gente comentar que, como é um novo processo, assim, você vai estar aprendendo uma nova técnica da compostagem, pode ser que aconteça alguns probleminhas, né? Então pode ser que dê cheiro, pode ser que dê mosquitinhos, mas não se desespere, isso faz parte aí do processo de aprendizagem. Se der cheiro, é sinal que está faltando serragem, você vai colocar mais serragem. Se aparecer mosquitinhos, sinal que você não está cobrindo muito bem. Se as minhocas estiverem fugindo, querendo fugir do seu minhocário, sinal que está muito quente lá dentro. Pode ser que seu minhocário esteja pegando sol, ou pode ser que você esteja colocando muita comida lá dentro do minhocário. E se o processo parecer que não está andando, não está se desenvolvendo, é sinal que a serragem é em excesso, está muito seco e não está um ambiente legal para as minhocas.
você vai colocar mais resíduo orgânico ou está sempre umedecendo para estar aquele ambiente úmido do jeito que as minhocas gostam. Se você tiver dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai te ajudar, e fica o convite para começar a fazer o processo de compostagem na sua casa e começar esse novo hábito. Muito mais do que só produzir um adubo para as plantas, você vai estar deixando de mandar mais da metade do seu resíduo orgânico para um aterro sanitário, vai estar produzindo alimento de qualidade dentro da sua própria casa e vai estar passando a valorizar as cascas e as sobras de alimento. De lixo vai passar a ser recurso. Então fica o convite para começar a fazer. A gente está à disposição para ajudar. Se tiver dúvida, dificuldade, deixa no comentário. Vai ser um prazer ter você compostando com a gente. Obrigado. Oi, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, joia, joia, joia. Bom, vocês viram o videozinho aí, foram 2 vídeos bem rápidos, né? Bem bacana. Né? O primeiro mostra para a educação infantil, né? Os pequenininhos, depois o ensino fundamental, como é que faz na prática mesmo, esse pequenininho, né? Como é que monta aqui tudo. E é bacana isso, né? Não sei se vocês chegaram a ver ali um aquário que dá para ver como é que as minhocas, elas se divertem se alimentando, né? Então é bacana. Bom, aqui o que eu montei, espero que vocês estejam vendo. Tem aqui a nossa caixa, né? É uma caixa simples, usada. Essa aqui eu uso aqui em casa, tá? Vou fazer uma coisa bem prática mesmo. Vocês estão enxergando? Tá beleza? Joia. Bom, essa caixa aqui é a caixa do meio. Então eu tenho uma primeira caixa, né? Eu tenho as 2 caixas aqui. Essa caixa do meio, que seria, e essa a primeira, né? A de cima. Eu tenho a minha caixa, onde eu tenho a torneirinha, que ela é que vai o chorume, né? Desculpa, o biofertilizante, né? Vai o final de tudo. Então, ele enche aqui, estava cheio, eu acabei tirando um pouquinho para colocar e eu esqueci de trazer. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa primeira caixa minha, lembrando que toda caixa, ela é furada, tá? Por que ela é furada? Porque, uma vez decomposta a nossa alimentação, nossos resíduos, ele vai passar para essa segunda caixa, que ela vai estar em cima aqui. E aí, as tampas, eu vou pegar essa tampa para eu enxergar. As tampas são furadas também. A primeira tampa de tudo, ela não pode ser furada, tá? Porque senão entra água em excesso e acaba matando. E foi como o segundo vídeo disse, se tiver muito quente, as minhocas ou elas estão grudadas na parte superior ou elas estão querendo fugir. Então você tem que regular todo o seu sistema. Claro que para todo lugar que nós vamos fazer um sistema desse, nós temos que ver a incidência de sol, incidência de calor, incidência de umidade, incidência de frio, aonde essa caixa vai ficar, se ela vai ficar no tempo, se ela vai ficar no lugar coberto, esse lugar coberto é muito frio, enfim, como é que funciona esse sistema. E aí, nós vamos ter que ir experimentando, menos serragem, mais alimento, mais minhoca, menos alimento mais cortadinho, mais inteiro. Tudo isso são experiências que nós vamos fazendo, de preferência anotando, né? Experiência 1, experiência 2, experiência 3, para ver aonde se adapta e aonde se adequa tudo isso que nós estamos fazendo. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma breve explicação. Então aqui, né, acho que foi o Eduardo aqui que perguntou como é que terra gera terra. Eu tenho terra natural, eu vou colocar uma camada de terra dentro do meu sistema aqui, tá? Belezinha. Aí eu vou pegar um pouco da alimentação, né, que eu tive hoje também, e vou espalhar dentro do meu canteiro. Aí tem 2 possibilidades. Ou eu posso fazer tudo num canto, né, tudo num cantinho aqui, assim, e deixar esse outro canto aqui
para ir colocando em camadas, ou eu posso fazer camadas assim. Então, pode ser camadas assim e camadas assim. Eu prefiro trabalhar em camadas na horizontal. Então, eu vou espalhar aqui o meu alimento, né? Tudo alimento seco, né? Tudo alimento cortadinho, o resto nada cozido. Então, né? Casca de banana, os pedacinhos aqui, tudo, né? Aí eu tenho minhoca, que eu comprei em lugares de pesca, né? Viu? A galerinha tá tudo aqui, ó. Vem cá você. Ó. Não sei se vocês estão vendo, né? Ó. Dá para enxergar aí todo mundo? Dá, né? Aí eu vou pegar essas minhocas, vou colocar, né, no meu canteiro. Ó, mais aqui. Ó, tá cheio de minhoca aqui, tá vendo? Essa aqui é vermelha, é a minhoca vermelha. Então eu vou espalhar ela aqui. Eu estou fazendo meio grotesco assim, para a gente poder ver, além do nosso tempo, que já está um pouquinho apertado, só para vocês entenderem. Tá? Aí eu vou pegar a serragem, tá? Que a serragem é aquele material que nós podemos pegar em marcenaria. E vou espalhar na mesma proporção que eu coloquei de alimento. Então, mais ou menos assim. Aí as minhocas, elas vão estar cobertas, vão estar no ambiente adequado para elas. Deixa eu colocar outro fone aqui. Elas vão estar no ambiente adequado para elas, com alimentação. A terra está molhada, eu acabei não trazendo o borrifador aqui, já borrifava um pouquinho, antes de colocar a serragem, eu borrifava um pouquinho de água, e aí colocaria a serragem. E aí, esse espaço aqui, eu deixo quieto. Tá? Eu venho e tampo. Como ele vai ser o primeiro da fila, né, vai ser a tampa inicial da fila, eu tampo ele. Eu vou alimentar, a partir de agora, eu só vou alimentar essa caixa aqui. Aí, a minha caixa de baixo, ela está quase cheia. Então, aí, respondendo a sua pergunta, Eduardo, eu não aumentei a quantidade de terra aqui. Eu coloquei restos de comida. Então, eu fui colocando o resto de comida, colocando terra, pouquinha terra nova, né? Aí coloquei uma camada, 2 camadas, 3 camadas de comida, e aí coloquei a serragem. E aí, primeiro de tudo, eu areei, né? Eu revirei aquela que já estava feita, coloquei um pouquinho de terra, coloquei terra bem pouquinho mesmo, aí coloquei resto de alimento, as minhocas estão reviradas aqui, e coloquei a serragem. E fechei ela. Então, essa aqui eu não mexo mais. Então, eu vou montar essa aqui primeiro, né? Aí entra... Aqui eu tenho do biofertilizante, né? Aí eu ponho a minha segunda caixa, e aí eu ponho a primeira caixa que eu... vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, que eu tô usando. Tá vendo? Então eu tenho a primeira caixa aqui, que vai ser o material líquido, que é o biofertilizante. A segunda caixa, que ela está quase completa, que eu não estou mexendo nela. E a primeira caixa, que eu vou começar a fazer todo esse material. Então, deixa eu tentar voltar aqui rapidinho. Desculpa que ao vivo a gente chacoalha um pouquinho. Então a ideia é justamente essa, é mostrar para vocês o quanto é fácil nós fazermos aí a brincadeira da compostagem do minhocário.
Então, respondendo de novo, né, a pergunta da Eduarda, como é que terra gera terra? A terra só vai gerar mais terra se a gente colocar alimento. Colocando alimento, revirando as minhocas, colocando alimento, colocando serragem, essa decomposição que vocês viram no vídeo, ela acaba se fazendo e aí ela vai virando terra. E nós temos essa terra, esse composto, tá, de humus aí bacana. Bom, eu acredito que eu passei um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência. Aí eu vi que a Natália, né? Natália levantou a mão. Por gentileza, diga. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Prazer, Natália. Eu tenho uma pergunta. Na primeira caixa, você coloca minhocas também? Você já Não. faz a mesma coisa? Então, Peraí, na primeira caixa que você fala, só para entender, que tem o fertilizante ou na primeira... De cima, a primeira de cima. É a primeira de cima. Sim. Essa porque aqui? Seria a segunda, é a única que está ativa, por assim falar. Assim, na a verdade... última, ela fica recolhendo o líquido, a segunda é a que está a minhoca fazendo todo o processo, né? Fazendo o adubo, e a primeira está sempre vazia. Isso, vamos pensar. Primeira de cima para baixo. Sim. Né? Primeira de cima para baixo. Primeira de cima para baixo, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou colocar um pouquinho de terra, com minhoca, a camada de resíduos sólidos, né, resíduo orgânico, e aí uma serragem. Na segunda, de cima para baixo, que na caixa do meio, vai ter minhoca também, porque o processo continua. Entendi. O processo continua, né? A minhoca está se alimentando ali. A minhoca de cima, ela pode vir para baixo. A minhoca de baixo, ela também pode ir para cima, desde que ela consiga se subir na caixinha, ela passar pelo buraquinho. É mais fácil a minhoca de cima descer, cair pelos buraquinhos, mas tudo bem. E na minhoca, na de baixo, os furinhos são tão pequenos que ela não cai no líquido. Agora, como é que eu tiro a terra daqui sem tirar a minhoca e colocá-la no canteiro? Eu vou peneirar. Então eu vou pegar a camada que eu fiz, né, que está na segunda caixa, de cima para baixo, está na segunda caixa, que ela não mexo mais, que ela já está no limite dela. Quando eu exceder os 2 meses, mais ou menos, como o rapaz falou, 45 dias, que é mais ou menos essa média aí, entre 45 e 60 dias, que o composto vai estar pronto, eu vou pegar uma peneira, vou colocar a minha terra e vou peneirar essa terra. As minhocas não, lógico, peneira fininha, né? A minhoca não vai descer, não vai cair nessa terra, e se cair eu consigo tirar, e depois elas voltam para a caixa. A minhoca volta para a caixa de novo para repetir o processo. Entendi. Então, a segunda, só para ficar bem clara, a segunda encheu, deixou quieta e começa a encher a segunda. É assim? A primeira. É a primeira, quer dizer, Isso, exatamente. Na verdade, a do meio, ela vai estar em cima, e a vazia, que hoje é a primeira, ela vai estar no meio. Entendi. Eu faço na primeira, encheu, eu pego a de cima, ponho no meio, ponho a do meio, ponho para cima. E ela vai estar compostando ali. Então eu vou, de tempos em tempos, borrifar um pouquinho de água e revirar. Mas eu vou mexer, vou acrescentar meu resíduo na primeira caixa. Entendi. Obrigada. De nada. E aí foi que o rapaz falou no vídeo lá. Dependendo da quantidade de pessoas que você tem, está na sua casa, que você quer fazer, o quanto de resíduo você vai gerar. Se você exceder a quantidade aqui, muito alimento para minhoca, você acaba perdendo o composto. Você acaba se confundindo no seu prazo, no seu tempo. Então, tudo isso é tudo pesquisado, né? Tudo colocado. Uma vez que você acerta essa receita, ela vai embora, entendeu? Ela funciona sozinha. Entendi. Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa, falar algo? Sim.
professor, sobre justamente essa troca da primeira para a segunda. Você falou que as minhocas tendem mais a descer, mas algumas sobem. Assim, nem todas vão descer, né? Vão sempre ficar algumas ali na primeira, continuando o processo, né? Embora a maioria possa estar na segunda, que está mais cheia, por exemplo, dependendo do momento, né? Sim, sim, porque toda caixa, ela tem o furinho, né? Aqui não dá para ver aqui, que eu já fiz aqui, mas ela já tem o furinho. Então, a minhoca, ela tende a descer, mas como o ambiente está propício para ela ficar onde tem alimento, onde tem água, e está numa temperatura ideal, ela não tem por que ir para baixo, né? A não ser que ela seja curiosa e vai para o buraco abaixo, aí sim, né? Mas pelo minha experiência, minha frequência aqui que eu tenho, eu não vejo ir para baixo, tá? O que acontece às vezes na parte de baixo, né, na segunda caixa, onde eu não estou mexendo mais, a fermentação, né, da decomposição dos alimentos esquenta o ambiente. E aí minhoca não gosta de lugar quente, ela vai procurar um lugar mais úmido. Entendeu? Aí a tendência dela é subir. Aí o que acontece? Deixa eu tirar a caixa. Como essa aqui não tem os furinhos, deixa eu tirar essa de baixo aqui, ó. Como essa aqui, ó, não sei se dá para ver, não sei se tem um ângulo aqui, mas ela tem uns furinhos no meio, né, da junção aqui, ela tem uns furinhos. Não sei se dá para ver. Não dá para ver. Como ela tem esses furinhos aqui, pode ser que a minhoca ela consiga subir, dependendo se está muito, né, encostado aqui no nosso composto, ela pode passar esse furinho e subir para a caixa superior, né? Mas não é corriqueiro, né? Se o alimento que ela está utilizando está propício, o ambiente que ela está utilizando está propício com alimento, temperatura e hidratação, ela fica onde está. Sim, e você falou também que os furinhos são pequenos, né? Então ela também não desce para onde está o biofertilizante, porque é muito pequeno o furo. Sim. Então Da tem que última saber qual caixa, o tamanho, né, desse furinho, não pode ser muito grande. Então, nessa caixa que a gente tem comprada, já vem com o tamanho ideal. Se você quiser fazer a sua caixa, que não é complicado, você pode pegar qualquer caixa, né? Papelão não dá, porque ele se deteriora. Mas você pode pegar caixas, qualquer caixa de plástico, e na primeira caixa, que seria do biofertilizante, você faz pequenos furinhos para que a água, o líquido, se canalize para lá. Na caixa, no fundo da caixa do meio, você faz os furinhos maiores para essa água passar. Mesmo se a minhoca descer nesse buraquinho, ela não tem como fugir. E nas outras caixas você faz. Na primeira tampa, você não faz furo, porque se você colocar ela num ambiente externo, pode entrar bicho aqui dentro, mosquitinho e tudo. Ou água em excesso. Agora, se você vai colocar ela em ambiente equilibrado, coberto, você pode até fazer uns furinhos para poder circular esse ar. Beleza? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer se manifestar, quer acrescentar para a gente aí alguma experiência nova, alguma experiência que teve? Tudo certo? Bom, meus amigos, minhas amigas, então, essa foi a primeira aula. Foi o nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja assim, tenha sido bacana a nossa troca de experiência. E venham, né, nos próximos também. Alguma dúvida, se o Nando, né, da técnica, puder colocar os meus contatos. Isso aí, está aparecendo meus contatos. Se alguém quiser me ligar, mandar e-mail, Instagram, fica à vontade, pode me procurar lá, meu telefone está ali também, pode mandar recado, fiquem à vontade, e vai estar disponibilizado esse slides, né, para vocês, e as próximas aulas vão ser interessantes também. A próxima aula vai ser de decalque de folhas, também uma coisa muito simples, mas uma coisa muito legal de fazer,
As crianças vão adorar brincar com tinta, brincar com giz, trabalhar com cores, fazer essa mistura de cores e formas, muito bacana. Então, por hoje eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço aí mais uma vez o Nando da equipe técnica, dando esse apoio aí, que é um suporte muito interessante, e o pessoal do cursinho, né, da Bairro 68, que proporcionou essa possibilidade de a gente passar esse conhecimento e essa troca de experiência para nós. Beleza? Quero agradecer a todos, desejar uma ótima noite, uma ótima semana. Igualmente, professor, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau.